Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o genial esse filme. Cães Não Usam Calças. É um filme finlandês de 2019 que, nossa, vamos lá. Antes de começar o vídeo, devo lembrar que tem spoilers, né? Então se você liga para spoilers, assista o filme primeiro, depois você volta aqui no canal. Mas, se você não liga para spoilers, continue por sua conta e risco. Eu coloquei para assistir esse filme de uma maneira bem, assim, despretensiosa. A sinopse me chamou a atenção, né? Eu já tinha assistido outros filmes dentro dessa temática. 90% americanos, né? E sempre me decepcionei. Dessa vez, pela primeira vez, graças a Deus, esse filme não me decepcionou. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. O filme conta a história de um médico chamado Juhan, que ele tem uma filha, né? Ele era casado e a esposa dele morreu afogada. Preste bastante atenção nesse não é nem um fator, mas assim, nesse ponto. A esposa dele morreu afogada. Quando você pensa assim, afogamento, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tipo, assim, no senso comum, né? Falta de ar. Então, porra, se você já se afogou numa piscina ou num mar ou algo assim, água o tempo todo e você, né, tentando ali puxar o ar, né? Preste atenção, puxar o ar. Beleza. Esse Jur, ele pulou dentro do rio em busca, né, da esposa dele e ela infelizmente morreu. Passaram-se 10 anos, aproximadamente ali uns 10 anos. Ele, como eu disse anteriormente, um médico, a filha dele já está ali, né, na adolescência, no terceiro ano. E o que acontece? Ela decide colocar um piercing na língua. Então, assim, eu não sei na sua região, provavelmente tem lugares, né, tipo body piercing, né, ou às vezes o tatuador também coloca piercing. Só que naquela região ali, no lugar onde é situado ali o filme, ela vai colocar o piercing num local assim meio underground, sabe? Tipo, com umas luzes assim vermelhas e tal, a tatuadora ali meio esquisita, e ela tá colocando ali o piercing. Aí o pai dela acompanha a filha. Pô, você quer colocar o piercing? Beleza, vamos lá, eu acompanho você. Só que o que acontece? Esse cara, ao invés de ir embora, ele entra dentro de uma sala. É uma sala vermelha e ele vê um homem meio que amarrado, assim, tipo, em formato de X, sabe? Aí ele acha estranho. Quando ele chega perto desse homem, ele leva um chute, mas um chute tão forte que ele cai no chão, assim, como se fosse uma banda mesmo. E do nada, aparece uma mulher usando um roupão, uma roupa assim, toda de couro, uma peruca preta, uma maquiagem super pesada, e ela tem um pedaço de ferro na mão, assim. E ela coloca no pescoço do cara e começa a empurrar. Empurrar, asfixiando ele. Cara, essa cena é muito boa, porque no primeiro momento ele tenta lutar contra, mas depois ele desiste. Tipo assim, a câmera foca ali na mão dele, né? Ele meio que desiste e deixa ela enforcar e asfixiar ele. Beleza, ele vai embora e fica com essa mulher na cabeça, né? Que ela trabalha ali naquele local, ela é uma dominatrix raiz mesmo, assim, raiz. Tem vários objetos ali, né? Ela causa dor nos caras, chama os caras de cachorro, mija nos caras, viola os caras, enfiando objetos e tal. Ela é uma dominatrix raiz mesmo, assim. Sendo que esse médico fica, como é que eu posso dizer? Ele fica fascinado, não pela dominatrix, mas por sentir dor. Cara, esse filme eu achei tão bom, mas tão bom, porque assim, a maioria dos filmes que eu vi, que são americanos, né? Que possuem essa temática de dominação e submissão, sempre acaba em sexo. Tipo,
o sexo genitalizado, vamos dizer assim, né? Ou com penetração, ou com oral, ou com... enfim, sempre acaba em sexo, vira um jogo, ou melhor, é como se a dominação e a submissão, o causar a dor no outro né, receber, digamos assim, entra dentro de um jogo, numa cena sexual. Aqui tem cena sexual, é sexual, mas não é genitalizado. É muito raro encontrar filmes com essa temática que são fiéis a esse quesito, que na minha concepção é o mais importante quando estamos pensando, né, sobre dominação e submissão. Beleza. Esse médico fica ali, né, caramba, como que é? Eu quero sentir isso de novo. E ele retorna ao local ali, né? Só que, tipo assim, quando ele chega, ele começa a pedir coisas. Tipo, ele pede, ó, faz isso comigo, ou eu quero isso, tipo, sendo que quem manda ali é a dominatrix, é a Mona. Então, assim, quando ele chega, ela já fala, olha, cachorro não anda em pé, fica de quatro. E ele começa a andar ali, né, de quatro e tal. E ela começa, tipo, bater nele, humilhar ele ali e tal. Cara, mas tudo isso, sem nada sexual no sentido genital, assim. Ela não segura o pênis dele ou fica nua, nada disso, cara. Não tem nudez alguma, não há nudez alguma nesse filme. Preste atenção que esse ponto é muito importante. À medida que ele vai sentindo dor, ele pede para ela, olha, eu quero que você me asfixie, que você me sufoque. Só que qual que é a viagem desse cara, né? A viagem não, a fantasia desse cara. Ele tá flertando o tempo todo com a morte. Ele não quer sentir dor, ele quer morrer. Vou repetir. Ele não quer sentir dor, ele quer morrer. Ele não consegue, ele não conseguiu processar o luto da sua esposa. Então, assim, toda vez que ele tá ali sendo enforcado e tal, existe esse flerte com a morte. Do tipo, eu quero morrer, porque morrendo, ali no filme, né, eu posso me reencontrar com a minha esposa. Então, assim, o jogo dele ali, na verdade, não era um jogo do tipo, me cause dor em mim, ou faça com o meu corpo aquilo que você quiser. Não. O jogo dele era flertar com a morte. Tipo, ele queria, ele desejava, dentro daquele jogo ali, dentro daquele esquema, vamos dizer assim, morrer. Cara, esse ponto pra mim, quando você tá assistindo o filme e você entende esse ponto, todo o filme se desenrola de uma maneira completamente diferente. A personagem da Mona, há certas ironias e ambiguidades nesse filme que são bem interessantes. Por exemplo, esse protagonista, que é o Jurra, ele é um médico, porra, o cara trabalha com vidas, em curar doenças, e ele entra dentro de uma dinâmica, vamos dizer assim, de um jogo, de uma relação, entre aspas, onde alguém causa dor nele, tá ferindo ele, tá sufocando ele. Olha o flerte com a morte aí. A Mona, na verdade, ela trabalha, dá a entender no filme, com fisioterapia. Então, assim, pessoas que sofreram ou que sofrem uma determinada dor ou trauma, ela está ajudando essa galera, entre aspas, a ficar melhor, a se curar, dentro dessa metáfora, né? Então, olha só, na profissão dela, ela está ajudando aqueles que sentem dor. Mas na vida particular dela, ela causa dor. E ela sente prazer em causar dor. Mais uma vez, ela é uma dominatrix raiz mesmo. Raiz mesmo. Só que o protagonista, que é o Jurham, você nos primeiros minutos pensa assim, caraca, é o casamento perfeito. Uma dominatrix que sente prazer em causar dor, encontra um submisso que deseja o tempo todo sentir dor. Então, assim, ele fica com o pescoço vermelho, né? Por conta vermelho não, roxo, né? Por conta das sessões que ele tem com ela. Ele meio que mete o louco, tipo, ele tem, por exemplo, uma operação para fazer em tal horário,
mas ele decide encontrá-la, entendeu? E ele mete o louco mesmo, tipo a profissão dele, ou tem uma parte também que a filha dele tá numa espécie de apresentação ali da escola, de uma banda, que ela toca bateria, né? E ele não vai na apresentação, ele procura a Mona. Então, assim, esse cara tá o tempo todo desejando passar por essas sessões, digamos assim, né? Brincando com essa palavra, não apenas para sentir dor. A dor é um meio pelo qual, na cabeça desse personagem, ele vai chegar à morte. Ele vai alcançar a morte. O que ele deseja não é a dor, é a morte. O que esse protagonista deseja não é a dor, é a morte. Beleza. No segundo ato do filme, como eu comentei agora há pouco, ele fica meio que obcecado pela Mona, né? Só que o que que acontece? Durante uma dessas sessões, ela tá ali enforcando ele e tal, e ele no outro dia chega pra ela e diz assim: olha, eu quero que você me enforque mais, assim, tipo, faça com mais força, digamos assim, né? Pode me enforcar bem. E o que que rola? Ela faz isso. E ele praticamente, entre aspas, metaforicamente falando, vamos dizer assim, ele morre por alguns minutos. Tipo, o ponto de referência dela, digamos assim, ela coloca uma bola na mão dele. Então ela começa a sufocar ele, coloca um saco na cabeça dele, pega um plástico filme, enrola na cabeça dele, enforca ele. Quando esse cara tá ali sendo sufocado e ele solta a bolinha, e a bolinha cai, significa que ele apagou. Só que dessa vez ela pegou pesado demais. Então ela meio que, tipo assim, caraca, matei esse cara. Ela começa a dar umas porradas no peito dele para poder voltar, né? Os batimentos cardíacos dele e a respiração. Ele é internado, ele chega no hospital com aquela roupa, né? Tipo, de couro, cobrindo o pênis, mas com aqueles negócios, assim, tipo uma roupa mesmo de um submisso dentro desse cenário, né? De dominação e submissão e tal. A Mona decide parar. Então, assim, ela não vai mais atender o Jurra. Só que ele meio que começa a persegui-lo. E ele descobre um bar assim, bem undergroundzão mesmo, da galera que realmente gosta dessas paradas. Então, tipo assim, não é um bar meio que casa de swing, não. É um bar da galera que realmente gosta desse universo, digamos assim. E ele não entra. O porteiro não deixa ele entrar. Por quê? Porque ele não tem a roupa adequada. Preste atenção nesse detalhe. Ele não está com a roupa adequada. Ele não está usando uma roupa adequada. Ele não está vestido a caráter, digamos assim. Eu gostei muito dessa metáfora porque, como eu comentei anteriormente, os filmes americanos que tentam retratar esse tema sempre caem no jogo que é o seguinte: isso faz parte de um jogo, faz parte ali, né, de um cenário sexual genitalizado, que não é o caso desse filme. Eu arrisco dizer que é o único filme que eu assisti até hoje que conseguiu retratar de uma maneira fiel assim, o que é a dominação e a submissão dentro dessas fantasias que eu estou comentando com vocês agora. Então ele não entra dentro desse bar e ele meio que segue ali a Mona até o apartamento dela. Olha só que doideira, ele já saiu do espaço ali que era reservado para as suas sessões e ele foi até a casa da mulher, da Mona, que aqui estava usando, né, uma touca. Isso eu acho muito legal no filme, que ou ela está usando perucas de diferentes cores, ou ela está usando uma touca. Ela não expõe o cabelo dela assim no natural mesmo, né? Tipo touca ou peruca. E ele vira para ela e diz assim: olha, você pode causar a dor que você quiser em mim, assim. Só me sufoque depois. Então, tipo assim, olha, nosso trato é o seguinte: me machuque o quanto você quiser, que eu sei que você gosta disso, eu sei que você sente prazer nisso, e em troca, você me enforca. Em troca, você me sufoca. Beleza. Aí ela vira pra ele e diz assim, né? Cachorros não andam em pé. Aí ele fica de quatro, sobe, né, as escadas até o apartamento dela.
Aí você pensa assim, caramba, o que que vai rolar? Tipo, será que vai rolar algo sexual agora? Porque teve uma das sessões dos dois que ele beija ela. Isso não pode. Não estava dentro do acordo ali entre os dois. Porque há um momento que ele passa a se interessar pela pessoa da dominatrix. Ele se interessa pela pessoa da dominatrix, pela Mona. Então ela pega uma meia calça, né? Tipo, amarra assim, as mãos dele atrás da porta, pega um alicate. Sabe esses alicates que, sei lá, o seu pai ou o seu tio deve ter na caixa de ferramentas? Tipo, pega um alicate, manda ele abrir a boca e fala assim: olha, eu vou arrancar um dente seu. Aí você pensa, ó, então agora esse cara não vai continuar, né, pô? Tipo, pô, vai arrancar um dente sem anestesia, sem nada, vai arrancar o dente do cara. E ele vira pra ela, aí você pensa assim, caramba, agora ele vai falar alguma palavra de segurança, né, e tal. Ele ri e diz assim, o outro dente, esse é o dente errado. E ela vai lá e arranca o dente dele. No momento que ela arranca o dente dele, a atriz faz tem uma expressão no rosto assim de alguém que realmente está sentindo prazer. Volto a repetir, em nenhum momento os dois tiram a roupa. Em nenhum momento mostra os dois ali excitados no sentido genital, entendeu? E, cara, a expressão do rosto da personagem do tipo, caraca, eu arranquei um dente de um cara. Ele deixou eu arrancar um dente dele. Tipo, olha o nível de dor que eu tô causando nessa pessoa e ela tá deixando. Ele tá se colocando nesse lugar de objeto do tipo, faça de mim o que você quiser, me cause dor. Te dá prazer causar dor? Pode fazer isso comigo. Mas em troca, você me enforca. Quando ela arranca o dente dele, mais uma vez o espectador pensa, bom, agora esse cara vai, né, parar, porque se ela arrancou um dente, ela pode arrancar um membro, ela pode cortar algum pedaço dele ou algo do tipo. Aí ele diz assim, minha vez agora. Ela entra dentro do quarto, pega um plástico sufilme ali, né, digamos assim, e começa a enrolar assim na cabeça dele, né, em volta da cabeça dele. Aí ela se dá conta, porra, esse cara não tá querendo sentir dor. Ele quer morrer. Ele quer morrer. Tipo, ele me escolheu, digamos assim, ou ele quer morrer através disso. Ele tá pegando esse jogo que para mim dá prazer e quer usar desse jogo que para mim dá prazer e é coisa séria. Ela não é uma aspirante a dominatrix, ela não é alguém que tem tesão em dominar homens ou ser dominante na hora do sexo. Não, ela é uma dominatrix raiz mesmo. Raiz mesmo. Tipo, profissional dentro desse meio, digamos assim. Ela lida com isso de uma maneira extremamente ética, assim. Tipo, quando ela encerra a relação com ele, ela não conversa com ele. Ela não te... Engraçado, né? No filme, em nenhum momento mostra ele pagando ela. Tipo, tirando dinheiro da carteira ou, sei lá, realizando alguma transação. Nada disso, mas ela é extremamente profissional dentro desse segmento. Quando ela percebe isso, porra, esse cara tá querendo morrer. Ele não é desse meio, digamos assim. O que ele quer de mim, eu não vou dar, que é a morte. O que eu posso dar para ele é o quê? Dor, causar dor. Mas essa dor aqui, com uma pontinha de prazer, né, como diz o Cazuza. Essa relação entre dor e prazer aqui no filme é muito interessante, cara. Muito interessante. E é um personagem que ele tá de luto. Ele continua de luto. É um homem triste. Dá a entender que ele não se relacionou com mulher nenhuma depois da morte da esposa dele. Ele até tenta ir num encontro meio que às cegas com uma mulher e ela começa a dar risada pra caramba quando ele pega a mão dela e coloca no pescoço dele. Tipo, essa parte também é interessante, né? Certas fantasias que você tem, que eu tenho, que as pessoas possuem, às vezes o outro pode dar risada, às vezes o outro pode não entender, entendeu? Tipo, o cara ali, ele gostava de sentir dor mesmo. Tipo, não é coisa de pegar a velhinha
e pingar a coisa da vela no bico do peito, ou um tapinha não dói. Não, o cara realmente gostava de sentir dor. Quando a Mona percebe isso, que ele quer morrer, ela meio que começa quase que chorar. E aparece o cabelo dela de verdade, assim. Ela não tá no personagem. Ela não tá no personagem, ela tá ali como pessoa. Aí ele abraça ela de uma maneira sutil, coloca a mão no rosto dela, ela encosta a cabeça no peito dele e os dois se tocam ali. Não se beijam, não se esfregam. Rola um selinho ali, né? Mas assim, é algo muito, muito simbólico. Existe um cuidado ali entre os dois. Tipo assim, porra, você veio aqui pra se matar, eu não vou te matar não. Isso aqui não... Comigo você não vai conseguir isso. Ou tipo, o que você realmente tá querendo é morrer, não é dor. Às vezes ele na hora ali se deu conta disso, né? Caraca, eu tô buscando isso aqui, mas na verdade o meu desejo é morrer. Aí, no final do filme, né, você pensa assim, bom, beleza, cada um vai pro seu lado. E, cara, é uma das cenas mais bonitas que eu já assisti em um filme. Por incrível que pareça, tipo, a pessoa pensa assim, porra, esse filme deve ter putaria, não sei o que. Cara, não tem nada de putaria. Ele coloca aquela roupa de submisso, digamos assim, né, de couro e tal, e ele tenta entrar no bar novamente. Dessa vez ele entra. Aí ele vê essa galera toda, tipo, uns caras passando com um peso, tipo, como se fosse, sabe, esses cintos de castidade, mas com um peso embaixo, tipo, puxando o saco do cara, tipo, o cara realmente ali com expressão de dor, a mulher meio que apertando e causando dor no cara, algumas mulheres, tipo, dentro da gaiola, como se fosse cachorro, é, gente fazendo sexo oral, o pessoal ali no bar, peladão e tal, dançando freneticamente, tudo meio que escuro, umas luzes assim meio que neon, um roxo, um azul, um vermelho, e a galera curtindo mesmo, tipo, curtindo mesmo. E ele começa a dançar na pista de dança. Ele começa a dançar na pista de dança e ele tá curtindo a expressão dele, do rosto dele, não é só de prazer, de felicidade, sabe? Tipo assim, porra, tô aqui, eu curto isso daqui e tal, não quero morrer. Aí a câmera foca no rosto da Mona, né? Tipo, e ele começa a sorrir sem um dente, né? Tipo, porra, ela acabou de arrancar o dente do cara semanas atrás, né? Mas ele tá ali, dessa vez, ali, aquele personagem não está dentro daquele universo, digamos assim, de dominação, submissão, pra morrer. Não, ele curte isso. Ele tá curtindo esse mundo, assim. E quando ele encontra a Mona, a câmera foca no rosto dela e ela dá um leve sorriso de ver ele sorrindo. Então, assim, não, o filme acaba aí, né? Não, dá a entender que os dois possivelmente possam ter um relacionamento, né? Porque ele comenta com a filha dele que ele conheceu alguém muito legal, assim. Que no caso é a Mona, né? Foi um dos melhores filmes que eu já assisti dentro dessa temática, assim, de uma dominatrix raiz mesmo. Toda essa questão envolvendo dor, mas principalmente esse plot, né? Do tipo, o que ele realmente desejava não era dor, era morrer. O flerte dele, na verdade, era com a morte. Essa experiência do outro causar dor nele o aproximava ainda mais da morte, que era o que ele realmente desejava, né? Espero que você tenha curtido o vídeo. Vale muito a pena assistir esse filme. Um dos melhores que eu já assisti. Está disponível na plataforma do MUBI. Até a próxima.